Já imaginou se existissem chaves secretas, um tipo de manual de instruções para decifrar o universo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa sabedoria milenar que promete exatamente isso, com base nos ensinamentos de Hermes Trismegisto e dos mestres ascensos. Vamos juntos descobrir que princípios são esses? Essa é a grande pergunta, não é? Se tudo é aleatório ou se tem uma lógica por trás. E se eu te disser que mestres da antiguidade não só acreditavam nessa ordem, como afirmavam conhecer as regras do jogo? É exatamente essa promessa que a gente vai começar a desvendar agora. Então, essa sabedoria toda tem um nome, Hermetismo, e os seus fundamentos foram organizados num livro chamado O Caibalion, que funciona quase como um mapa do tesouro para essa ordem oculta, revelando os segredos de como a realidade realmente funciona. E olha, a jornada fica ainda mais interessante. Essa sabedoria hermética foi aprofundada e expandida por guias espirituais conhecidos como mestres ascensos. Pensa neles como seres que alcançaram um nível de consciência muito elevado e que nos oferecem ferramentas bem práticas para a gente aplicar essas leis. No coração de toda essa sabedoria estão 7 princípios. Apenas 7. É como se eles fossem o verdadeiro sistema operacional do cosmos, sabe? As regras fundamentais que governam absolutamente tudo, desde a menor partícula até a maior das galáxias. Vamos começar então com o princípio, que é a chave mestra, aquela que abre todas as outras portas. É a base sobre a qual toda a realidade como a gente conhece é construída. O Caibalion vai direto ao ponto. O todo é mente, o universo é mental. Parece uma frase simples, né? Mas para pensar um segundo. As implicações disso para a nossa vida são gigantescas. Porque se o universo é uma criação mental, isso transforma a mente de cada um em uma ferramenta poderosíssima. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, eles deixam de ser só reações passivas ao que acontece. Eles se tornam forças ativas, os pincéis e as tintas com que a gente pinta a nossa própria experiência de vida. Beleza, entendida a base, vamos agora para o próximo grupo de leis. Elas são sobre a energia e o fluxo do universo. Explicam como a energia se move, como ela se manifesta e, principalmente, como ela se transforma. O segundo princípio é o da vibração. Ele afirma que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E isso a gente vê em todo lugar, né? A própria ciência hoje confirma o movimento constante dos átomos, o movimento das galáxias, tudo está sempre vibrando. E a parte mais fascinante é que isso também vale para o nosso mundo interior. Nossos pensamentos e emoções têm suas próprias frequências. Medo e raiva vibram lá embaixo. Já o amor, a gratidão, a compaixão vibram lá no alto. Elevar a própria vibração se torna, então, a chave para o crescimento espiritual. Em seguida, vem o princípio da polaridade. Ele revela que tudo tem o oposto. Mas, e aqui está o pulo do gato, esses opostos são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Esse slide ilustra isso perfeitamente. Pensa no medo e na coragem. Eles não são coisas totalmente separadas, são apenas diferentes graus da mesma energia. E isso é muito poderoso porque significa que uma energia negativa pode ser transmutada na sua versão positiva. A gente pode literalmente transformar medo em coragem. Bom, agora a gente vai para o conjunto final de princípios. Eles descrevem a mecânica da coisa toda, sabe? Como a realidade se manifesta e quais são os ciclos naturais que ela segue. O princípio do ritmo ensina que tudo na vida se move em ciclos. Tem momentos de expansão e sucesso e depois vem os momentos de recolhimento, de desafio. A verdadeira maestria não está em lutar contra a maré baixa, mas em aprender a fluir com ela, com a certeza de que a maré alta sempre volta. Aqui a gente tem o famoso princípio de causa e efeito. Muita gente conhece como a lei do karma. Ele nos ensina que nada, absolutamente nada acontece por acaso. Todo efeito que a gente vê no mundo é o resultado de uma causa que veio antes. Então, se as nossas ações são as sementes, a nossa realidade é a colheita. A beleza disso é que nos dá o poder de mudar o futuro. Quando a gente se torna consciente das causas que estamos criando agora, no presente, a gente pode começar a moldar os efeitos que vamos colher amanhã. E por último, mas não menos importante, o princípio de gênero. E atenção aqui, isso não tem nada a ver com gênero biológico, ok? É sobre energias arquetípicas. A energia masculina é a da ação, da lógica, do fazer. A feminina é a da intuição, da criatividade, da gestação de ideias. Para qualquer coisa ser criada, é preciso um equilíbrio perfeito entre as duas.
Certo, a teoria é incrível, mas e na prática? Como a gente pode usar tudo isso? Agora vamos para a aplicação para transformar essa sabedoria antiga numa ferramenta para o nosso dia a dia. Esse slide resume bem o caminho da tal alquimia espiritual. Tudo começa no plano mental, alinhando os pensamentos com vibrações altas. Depois, passa para o emocional, transmutando o medo em coragem. Envolve aceitar os ciclos da vida, agir com consciência para criar boas causas e, por fim, equilibrar a ação com a intuição para manifestar a realidade que se deseja. E o mais legal é que os mestres ascensos deixaram ferramentas bem específicas para nos ajudar nessa jornada. Entre elas, o uso de afirmações de poder, como eu sou, para a gente se conectar com a nossa essência divina. A prática do perdão para liberar o passado. E até o uso da chama violeta, que é uma energia espiritual de purificação ensinada por Saint-Germain. No fim das contas, a mensagem central é de empoderamento. Compreender essas leis nos tira daquela posição de vítima das circunstâncias e nos coloca no assento do motorista da nossa própria vida. A gente deixa de ser um simples observador passivo para se tornar um co-criador ativo e consciente. E assim, a gente termina com uma reflexão. Com as chaves do universo em mãos, a pergunta que fica é: que realidade pode ser criada a partir de agora? O hermetismo ensina que a resposta e o poder para construir essa nova realidade residem dentro de cada um de nós.